Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal. E meus irmãos, um dos temas mais falados dessa semana, por conta do Dia Internacional da Mulher, que rendeu, né, deu o que falar, foi uma das falas do deputado Nicolas Ferreira, né? Tem vários pontos que eu discordo desse cara, né? Mas tem vários outros que eu também concordo. O fato é que hoje, meus irmãos, o livre pensamento, o teu direito de ter uma opinião, de considerar uma coisa errada ou certa, está sendo tirado, está sendo rasgado de você, literalmente. Eu já disse a vocês o motivo disso. Os países hoje, cada vez mais, perdem a sua autonomia. A globalização envolveu toda a economia. Então, o país que não tiver globalizado, ele está fora, ele fica quebrado, ele fica isolado. E por conta disso mesmo, é que as empresas internacionais têm o poder de entrar nos países, comprarem suas fontes de renda, ou seja, aqueles serviços essenciais que nós todos precisamos, que temos que pagar, não porque a gente gosta, porque precisa, é uma necessidade, né? Você pega a internet, energia, água, saneamento básico, tudo isso que eles estão dando fim, combustíveis, né? Você vê agora esse escândalo mesmo, que foi com o governo Bolsonaro, que está aparecendo agora, que eu já dizia a vocês isso. Enéas, na verdade, perdoe até o que eu disse, não fui eu que avisei, né? Eu simplesmente reforço isso aqui todos os dias, desde que a gente começou há 9 anos atrás. Mas o primeiro cara mesmo que bateu em cima disso, que se expôs, que teve a coragem, né, de ir para cima, foi o doutor Enéas, que apontava isso o tempo todo. Ele perguntava, o próprio Bolsonaro no começo, né, antes de se vender literalmente, também falava isso, dizia, olha, como é que a gente abre mão de coisas que não dá despesa nenhuma, só lucros bilionários, e a gente vende a preço de banana. Aí ele mesmo fez isso agora, né, com refinarias essas que ele passou para os árabes e que hoje praticam os maiores preços dentro do país, já falei mais de uma vez, e agora está esse escândalo das joias aí. E começa, né, a fazer sentido todas essas teorias conspiratórias que eu já avisei para vocês. Olha, eles fazem isso porque ganham alguma coisa em troca. Nenhum governante, nenhuma pessoa que está numa posição ali de autoridade, de chefia, vai simplesmente ceder alguma coisa para uma empresa entregar a preço de banana, valores esses que as próprias empresas, né, como foi com os portos, aeroportos, tudo isso, empresas, né, serviços, necessidades nossas que lucram os valores que eles vendem em 8 meses, 1 ano, e eles vendem por esses valores, meus irmãos. É surreal pensar nisso. E mais surreal como tem tantas pessoas que apoiam isso. Você imagina, é como se você tivesse, sei lá, uma casa, né, de aluguel, e essa casa, ou ponto comercial, te desse R$1.000 por mês, e você resolvesse privatizar, resolvesse vender por R$7.000, né? Ora, se a casa dá R$1.000 por mês, ela te dá 12 mil por ano. Aí tu vende parcelado para pagar em 1 ano, 2 anos, 7 mil. Quer dizer, é um absurdo, é uma doação, né? E é isso que é feito, e isso passa. E era o que Enéas falava o tempo todo. Ele dizia, olha, essas histórias de mensalão, coisas tristes, lamentáveis, mas perto do que é oficial, isso aí é picuinha, é mesada de trombadinha nas palavras dele, né? Mas em relação à ditadura que está sendo feita no Brasil, ela é consequência disso, esse enfraquecimento da nação. Então as autoridades vão se dobrando, o próprio parlamento vai aprovando coisas contra eles mesmo, e aí fica literalmente uma ditadura global, onde você tem que estar dentro daquela caixinha, dentro daquele pensamento, senão você já é criminalizado, porque a lei está se tornando isso. Então, o depoimento do Nicolas, né, que eu repito, tenho algumas divergências, mas tenho muitas concordâncias também. E eu não acho que a gente deve misturar, né, principalmente quando você vai fazer uma análise, eu gosto ou não gosto. Não, você tem que ser frio, porque isso aqui é política. Quem votou no Nicolas, quem não votou, de todo jeito, é um parlamentar nosso, que está lá falando em nome do povo. O povo é um só. Então pronto, vamos ouvir o que está sendo dito e concordar ou discordar, dependendo. Eu já ouvi isso aqui e particularmente concordo e muito. Assina embaixo, vamos ver aqui. Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher. Deputada Nicolas... Aqui eu acho engraçado já um trechinho, só interrompendo aqui, família, que ele teve que fazer isso, né? Muita gente criticou. Não precisava a peruca e... Família, ele também é um cara que cresceu no YouTube, né? Ele virou deputado justamente por causa das redes sociais. Então eu acho que isso aqui é uma forma também de atrair a atenção. Por que é que o cara não pode fazer isso? Eu vi muita gente criticando, não, mas o assunto é muito sério, muito delicado, aí vai ser usado. Tem uma razão também quem fala assim.
Mas o fato é que o cara cresceu nas redes sociais e ele precisa de alguma forma chamar também a atenção. Agora o que fica escancarado aqui é a hipocrisia da esquerda, que diz não, vamos incluir todo mundo, e chega para um cara e diz não está no seu lugar de fala. Como assim? Não é para incluir todo mundo não tem o direito de se expressar, de falar? Quer dizer, o cara só pode se ele fizer isso. Então você vê, família, como de fato essa turma é hipócrita. Vamos lá. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Exatamente, família. Isso aqui que ele está falando, a turma não percebe, né? Muita gente acha, não, mas se ele era do Bolsonaro eu não gosto dele, ou se era eu gosto. Não é assim que a gente tem que analisar as coisas. O que ele está falando aqui é muito sério. De fato, tem vários abusos cometidos justamente por isso. E eu acredito que a peruca já foi para isso, porque é muito fácil, família, né? Uma pessoa mal intencionada com essa ideologia que está sendo empurrada, porque é o que ele falou aqui, ou é X ou é Y, certo? A pessoa diz, eu sou mulher, o outro diz, eu sou homem. Beleza, a ciência aqui vai dizer, você tira uma célula do corpo e prova se é mulher ou se é homem. Agora, se a pessoa tem uma orientação, um desejo, um gosto, uma preferência, que seja respeitada e tratada como igual. Eu acho que ninguém mais hoje, né, em sã consciência, pessoas de bem, de fato, vai destratar outro irmão, que somos todos irmãos, somos todos iguais, porque tem uma preferência diferente da nossa. Aliás, eu acho que ninguém se importa com isso, cada um que seja feliz como queira. Se é pecado, se não é, cada um responderá por si. Eu acho que o próprio Deus já deixou um ponto final aí. Ah, Senhor, ele está fazendo isso. Ó, Senhor, aquela está fazendo... Olha, faz o seu, deixa o dele, que cada um... Ele até reforça isso também. Antes de querer tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trava do teu. Então já calou a boca de qualquer um que queira se meter na vida do próximo. Certo, família? Então, quando ele coloca essa peruca, é uma forma também de ele mostrar, olha como é que é fácil, né? Eu simplesmente digo, olha, eu me sinto assim, tem uma menina ali. Você imagina como, para aquele outro tipo, né, que tem uma preferência por criança, prefiro nem falar o nome aqui, mas você sabe aqueles caras que vê uma criança e fica louco? O cara vai, diz que se sente de um gênero diferente, entra no banheiro e tá aí. Principalmente nos países que isso já está implementado, a gente já tem as estatísticas para provar. Então, meus irmãos, o que ele está falando é muito sério, né? E aqui no Brasil, graças ao STF, porque eu já disse, quando eles não conseguem fazer de forma democrática, porque isso não passaria, nenhum deputado teria coragem, né? Pelo menos não os de direita, não teria coragem de assinar uma coisa dessa, então usa-se o STF, isso é no mundo todo, usa-se o judiciário para fazer essas atrocidades na lei. Então vamos lá, vamos continuar aqui. E lei essa que não representa. E se querem, né, dizer que representa ou não, coloca para votação, vê o que é que o público acha. Com certeza a derrota seria grande, né? Por isso mesmo é que fica por força de lei, não por democracia. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo, impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas homem aqui, para poder dizer o seguinte: mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres.
Simone de Beauvoir, que em 77 assinou uma... Preste atenção, Fabrício, que ele fala rápido aqui, muito interessante o que ele falou, né, que isso é fato histórico. Inclusive, meus irmãos, a primeira criança, né, que fez essa transição, né, se sentia um menino, que se sentia menina, fez a transição, fez a cirurgia, o resultado dele foi terrível, terrível, ele acabou tirando a própria vida. E falava do arrependimento e foi simplesmente varrido para debaixo do tapete. Eu prefiro nem falar desse caso porque tinha um vídeo muito bom aqui no YouTube, não tinha sido eu que tinha sido produzido, mas o vídeo acabou saindo do ar, eu já imagino por quê, né? Então ele fala aqui, ó, olha esse nome que ele vai falar, ó, vamos prestar atenção aqui, ó, vou voltar um pouquinho, ó, presta atenção, ó. Mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, que em 77 assinou uma frente pela legalização da pedofilia, e a esquerda fica em silêncio isso e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só aos feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Por fim, parabéns, mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. O cara sai debaixo de aplausos, né? Depois foram os lacradores, chega a fazer vergonha, né? A mídia esquerdista, agora você vê a mídia em peso fazendo isso, família, aí coloca lá, aqui a resposta da deputada fulana. E primeiro que eu me surpreendo como é que essas pessoas conseguiram ser eleitas, né? Você vê que parece que é por cota mesmo que eles entram. Aí diz, não, mas foi a mais bem votada quantos votos? Eles não falam. Então é um absurdo. E o que ele falou aí é a pura razão, né? É o que a maioria realmente pensa. Eu acho que a pessoa que é eleito, ele tem que, de fato, principalmente ele, que foi eleito com o deputado mais bem votado, né, atualmente, ele tem que representar o povo, ele tem que representar o eleitorado. Eu mesmo gostei do que ele disse, não achei nada demais. A peruca, como eu disse para vocês, é uma forma também de chamar a atenção. Teve gente que não é essa forma a correta. Já teve outros que fizeram até pior, né? Teve o Arthur Duval, o Mamãe Falei, que se vestiu de pré-checa, né? Para fazer isso também, para chamar a atenção. Enfim, rede social é isso, né? Se também não fizer, não chama a atenção. Então eu acho que é válido. Agora, o fato que deveria preocupar, esse está sendo colocado de lado, que é o quê? Estão querendo caçar ele. Quer dizer, que o cara é deputado, com a imunidade parlamentar garantida, e escolhendo as palavras, você vê que em momento nenhum ele é desrespeitoso. Ele até dá de exemplo, olha, aqui se eu tivesse pedindo isso, mas não estou e tal. Aí ele fala, dá alguns exemplos ali, logo no começo da fala. Ele não fez isso, e mesmo assim estão querendo caçar o cara. Claro que não vão conseguir, é óbvio, né? Se conseguir de fato, como alguns já disseram, seria motivo de sair do país mesmo, né? Porque se um deputado é caçado em pleno seus direitos, em plena sua função, sendo o mais bem votado, e mesmo assim ainda querem caçar, imagina um cidadão de bem. Então, quer dizer, aí virou de fato uma ditadura, acabou, né? O Brasil já era, e aí o aeroporto mais próximo é a solução. Espero que isso não aconteça, família. Eu pergunto a você o que é que você acha. Eu, sinceramente, a minha opinião, né? Respeito todas as pessoas que têm uma preferência diferente da minha, se sentem diferente de mim. Tamo junto, vocês são irmãos. Tem muitos aqui no canal e são bem-vindos, moram no meu coração. Acho um desrespeito muito grande com a mulher, né? Porque afinal, seja do gênero que for, né? É homem, mulher, o que for, todos nós só estamos aqui graças a uma mulher, graças a um pai, né? E a união dos dois é que nos proporcionou estar aqui hoje. Então eu acho que nesse momento, a gente, não importa como a gente se sinta, né? Deveria representar esse ser que é a mulher de fato, a mulher X, né, que é capaz de gerar outra vida. Ela que sim, que deve ser homenageada, tá certo? Essa é a minha opinião, deixa a tua aí. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!